me escuta e que assiste, com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 ao 29. Mateus 7, versículos 15 ao 29. E com este texto, eu queria dar seguimento, aliás, eu queria concluir convosco o nosso estudo sobre o Sermão do Monte. E hoje, pensando convosco sobre os falsos mestres e o auto-engano. Os falsos mestres e o auto-engano. Últimas palavras de Jesus naquele monte. O princípio do seu ministério. Na verdade, o Sermão do Monte é o beabá do cristão. É o ensino mais básico do cristianismo. Na verdade, também foi dito várias vezes que o Sermão do Monte foi o ensinamento principal de Jesus. Foi o trazer a lei, as palavras do Pai ao coração dos homens. Foi combater falsos mestres. Foi preparar o povo para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para serem discípulos dele. Se você não conhece o Sermão do Monte, se você não tem interesse pelo Sermão do Monte, dificilmente você poderá ser um cristão a sério. Poderá ser um cristão, mas superficial. Agora, cristão que vive, ama e respira cristianismo, é aquele que observa o Sermão do Monte e diz: sim, Senhor, este é o teu ensinamento para a minha vida. Amém, igreja? Amém. Então vamos ler, a partir do verso 15. Palavras de Jesus. Acautelai-vos dos falsos mestres. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Só até aqui a palavra do Senhor para esta manhã, para nós ouvirmos e compreendermos. E que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, liberte as nossas almas, leve cativos os nossos pensamentos, nos dê sabedoria para entender o que for aqui hoje falado. Que assim sendo, Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Deus meu, Senhor meu, rocha minha. Amém. E glória a Deus. Ao longo de mais de 17 horas, com hoje, vocês me ouviram falar da exposição do Sermão do Monte. Na verdade, não foram 17 horas, foram cerca de 50 horas, porque nós falámos nas bem-aventuranças à parte. É uma série à parte. Mas ao longo de 50 horas nós falámos, eu não sei quanto tempo é que Jesus demorou a proferir este que é o maior discurso,
alguma vez preferido na história humana. E também foi preferido pelo maior discursador, o maior professor, o maior mestre, o maior pregador, o maior pastor, Jesus Cristo. Num dos maiores palcos alguma vez montado, este montado pela mão de Deus, já naquele monte. E para a maior plateia que alguma vez se reuniu para ouvir alguém discursar, o povo de Jerusalém. Jesus começa este sermão no início do seu ministério. E Jesus, o objetivo deste sermão é trazer a luz ao coração dos homens, através das palavras faladas por Moisés ao povo de Israel no deserto, lá junto ao sopé do Sinai. Palavras que são a vontade expressa de Deus para aquele que é o seu povo, escolhido e eleito. Um povo que segue normas e regras divinas, a lei moral de Deus. Aquele povo recebeu, a par da lei moral de Deus, também uma série de leis cerimoniais e leis civis para eles se regerem. Essas cerimoniais e essas civis dizem respeito somente àquele povo, a nós não, porque foi abolido na cruz do Calvário. Mas a lei moral de Deus, ela continua em vigor. Até que um dia nós deixemos esta terra, ou até que um dia Cristo nos venha arrebatar. O próprio Jesus diz: eu não vim abolir, eu vim para cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ninguém pode retirar ou acrescentar um i ou um til a esta palavra, até que tudo se cumpra. A lei moral de Deus, meus amados, ela está em vigor no nosso coração. A lei moral de Deus faz parte da nossa vida cristã. E Jesus, com o Sermão do Monte, ele vem esclarecer ao coração dos homens qual é a vontade expressa do Pai. O que é que Deus quis dizer ao povo de Israel quando ele, com o seu próprio dedo, escreveu naquelas duas tábuas, as chamadas as tábuas da lei. Mas para trazer à luz ao coração dos homens a vontade expressa de Deus, algo tem que acontecer primeiro. Ou seja, a transformação do coração do homem depravado, herdeiro da corrupção adâmica, culpado do pecado. Esse homem, se não for transformado, ele nunca vai reconhecer Cristo, ele nunca vai reconhecer Deus, e muito menos vai amar e respeitar a lei do Pai. Então Jesus começa o seu discurso com a pior frase que alguém pode começar. Eu, quando comecei o meu curso de pastor, já lá atrás, quando tirei uma cadeira chamada homilética, o formador que me estava dando aula, ele disse: qualquer um que queira começar a pregar em público, você tem que chamar a atenção do seu público. Você tem que começar o seu discurso com algo que puxe a atenção, com algo que comece a agradar. Esse foi as palavras do meu formador. Durante muitos anos eu segui essa norma, essa regra. Quando os meus olhos inclinaram-se para Mateus 5:3, eu disse assim: algo está errado. Porque Jesus vai contra tudo e contra todos, contra todas as regras, contra todas as normas. Ele começa o seu discurso da pior forma possível. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Por outras palavras, no grego, ele está falando de Macarios, petissé, ou seja, um pobre mendigo que se arrasta mendigando algo. Neste caso, nós nos arrastamos mendigando algo que é a graça de Deus, é o reino dos céus. Mas para eu chegar a essa conclusão, Deus Pai, o Espírito Santo, Ele vai ter que transformar o meu coração. E quando Ele transforma o meu coração, eu choro pelo meu pecado, eu choro pela minha condição miserável, desgraçada, depravada. E Deus me consola. Quando eu sou consolado, eu reconheço que eu não tenho nada em mim que possa justificar uma guerra ou um objetivo, então eu me torno manso. Eu começo a entregar as minhas causas, as minhas guerras, as minhas lutas a quem é de direito, a quem consegue dirigir e coordenar a história da minha vida. Por causa da minha mansidão, por causa da minha entrega total a Deus,
Eu começo nutrindo fome e sede de justiça, a mesma justiça de Deus para os homens, para as coisas de Deus, para o Evangelho. E Deus me sacia, Deus me farta. Quando eu me sinto farto no meu coração, quando eu me sinto cheio de justiça, eu me torno misericordioso, porque eu reconheço que pela misericórdia de Deus é que eu estou sendo transformado. Com a misericórdia de Deus, eu me torno misericordioso. E quanto mais misericordioso eu me torno, mais misericórdia eu recebo. Então eu começo ficando limpo de coração à imagem e à semelhança da estatura varonil de Cristo, como diz lá Paulo na sua carta. Puro de coração, limpo de coração. A minha boca não fala mais mentira. A minha boca começa falando a verdade. A minha boca começa falando a justiça. A minha boca começa proclamando o Evangelho. Eu me torno pacificador. Porque Deus é pacificador, Cristo é pacificador, Cristo veio trazer a paz de Deus ao coração dos homens. E eu começo proclamando essa paz. Eu começo influenciando o mundo com essa paz. Não a paz da isenção de guerra, não a paz da isenção de conflito, mas a paz de Deus ao coração dos homens. E por causa disso eu começo a me perceber. Por causa dessa justiça, por causa dessa paz, por causa dessa diferença que eu começo a ser em relação ao mundo. E aí Jesus diz para os seus discípulos, aí Jesus diz para o seu povo: agora que vós fostes transformados pelo meu Pai através do poder do Espírito Santo, agora vocês são uma candeia, vocês são um produto que dá sabor à vida. Vocês se tornam influenciadores do mundo, vocês são sal e vocês são luz. Vocês não vão mais viver à maneira do mundo, vocês começam confrontando o mundo com as palavras do Pai, por causa da transformação do vosso coração. E depois Jesus, no correr do sermão, ele vai dizendo como é que aquele que foi transformado, eu friso novamente, porque existe muito cristão que não foi transformado ainda. Ou por rebeldia, ou porque não quer, ou por falta de conhecimento, ou porque o ensinaram mal. Esse cristão não foi transformado ainda, porque se esse cristão fosse transformado, ele era sal e luz. Ele era diferente. E como é que eu vou ser diferente? Através de preceitos sadios de vida cristã. E isso vai-se apresentar a partir do verso 21 do capítulo 5. E vai por aí fora, capítulo 6. Como é que eu sou cristão? Como é que um cristão age dentro e fora da igreja? Como é que um cristão que foi transformado se apresenta perante Deus? Para quem diz que a igreja cristã não tem regras, estuda o Sermão do Monte. Não há nada mais explícito que é as normas e as regras divinas para o seu povo e para a sua igreja. Nós não vivemos aqui e não fazemos como queremos, ou como nos apetecemos, ou como mais nos agrada. Nós temos que olhar para o Sermão do Monte e ver como é que Deus quer que nós vivamos. Assim como o culto público, ele tem regras, tem normas, e está lá no livro de Malaquias. A vontade de Deus para o seu culto. Como é que Deus quer que nós promovamos o seu culto? Também a vontade de Deus para as nossas vidas, como é que Ele quer que nós vivamos a nossa vida, está expressa nas palavras de Jesus no Sermão do Monte. E agora, chegados aqui a esta parte, capítulo 7, a partir do verso 15 até ao 29, Jesus vai falar para aqueles que tomaram a decisão. Olha o que eu estou dizendo. Não é para todos. Não é para todos. É somente para aqueles que tomaram a decisão de passar pela porta estreita. É para aqueles que tiveram a coragem de dizer: não, aquela é estreitinha, aquela é apertada, vai-me arranhar todo, vai-me machucar, mas eu vou entrar. Para aqueles que tiveram a coragem de dizer: eu quero seguir após Cristo, então eu vou pegar na minha cruz e vou segui-lo. É para esses que Deus vai falar hoje. E só para esses. Porque os outros andam
sendo transformados por outras coisas, pelos prazeres da carne, pelos prazeres do mundo, pelas suas próprias ideologias e filosofias, pelas suas próprias vontades. Eles nunca deram asos, nunca deram abertura a Deus para serem transformados. Eles nunca quiseram seguir, porque realmente, igreja, este sermão do monte é duro de ouvir. Este sermão do monte puxa o tapete debaixo dos nossos pés. Retira-nos o conforto do nosso sofá e nos coloca no conflito da verdade da palavra de Deus. Você quer ser cristão? Você quer seguir a Cristo? Então siga aquilo que Ele disse. E como é que Jesus fala para aqueles que tomaram a decisão de passar pela porta estreita? Em primeiro lugar, Ele nos ensina o cuidado que nós devemos ter para não nos desviarmos. Porque assim como você entra na porta, também pode sair. A porta não é uma segurança. Segurança é a sua vontade, segurança é a sua perseverança, segurança é a sua coragem, segurança é aquilo que você quer para a sua vida, mediante a palavra de Deus, escrita na sua Bíblia que você tem na sua mão. Ele também nos ensina o cuidado que nós que entramos pela porta estreita temos que ter com aqueles que nos estão liderando. É verdade. Você tem que ter cuidado com aqueles que o estão liderando. Você tem que ter o olho aberto. Você tem que ser esperto. E para isso você tem que ler a sua Bíblia. Porque é muito fácil você ser enganado se você não tiver conhecimento da palavra. Jesus, com esta palavra, também nos ensina a ter um senso crítico para poderem continuar a tomar ou continuar dentro da decisão tomada. Você tem que ser crítico daquilo que ouve. Você tem que ser crítico daquilo que você vê. Você tem que ser crítico daquilo que você lê. Para quê? Para continuar dentro da porta estreita. Para continuar dentro da porta estreita. Você tem que ser crítico. Como diz lá em 1 João, provai os espíritos. Não ouça tudo, não leia tudo, não veja tudo. Tenha um crivo, tenha um filtro onde você possa suportar aquilo que lhe estão ensinando. E eu estou falando dos falsos mestres. Eu estou falando dos falsos profetas. Agora entenda primeiro uma coisa. Quando a Bíblia, nomeadamente no Novo Testamento, a Bíblia fala em profetas, na verdade, a Bíblia está falando daqueles que ensinam a palavra, daqueles que proclamam o Evangelho, daqueles que têm a obrigação espiritual de alimentar o povo com a palavra verdadeira, daqueles que têm a obrigação espiritual de aprender para poder ensinar. Esses a Bíblia chama no Novo Testamento de profetas. Portanto, quando a Bíblia no Novo Testamento fala de profetas, é mestres, são pastores, são evangelistas, são presbíteros, são aqueles que sobem aqui para falar ao povo, porque na verdade o que é um profeta? Um profeta é aquele que recebe de Deus para entregar. Logicamente que se fosse algo de mim, eu nada vos tinha para entregar, então eu sou profeta de Deus, eu estou a receber de Deus para entregar a vós. E como é que eu recebo de Deus hoje? Através da leitura da minha Bíblia. Nela está contida todas as vontades, todos os desejos de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Eu não preciso de me chatear, eu não preciso de me aborrecer a pensar o que é que eu vou entregar. Não, está tudo aqui. Eu não preciso de acrescentar, eu não preciso de alterar, eu não preciso de argumentar, porque a Bíblia, ela se argumenta ela própria, ela se justifica ela própria, e ela por ela mesma, ela ensina o seu povo. Esse é um profeta dos dias de hoje. Jesus fala dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores. Mas agora entenda uma coisa, Jesus não está falando algo que não tinha ainda acontecido. O falso mestre, o falso profeta do dia de hoje não é nada que aparecesse agora, no século XX ou XXI. Ele sempre houve desde o deserto do Sinai, lá no povo de Israel. E o Deuteronômio 13, Moisés está falando e alertando o povo dos falsos mestres, porque no meio do povo de Israel levantaram-se muitos que estavam tentando ensinar outras doutrinas diferentes da de Moisés.
Assim, pastor, isso é muito antigo. Pois é, não é nada de novo. Aliás, se você leu e entendeu e acompanhou os meus sermões sobre o Sermão do Monte e sobre as bem-aventuranças, nada é novo. Jesus não está falando nada de novo. Jesus está falando lá do tempo de Moisés. Jesus está falando lá quando Deus deu a lei. Está lá em Números e em Levítico e em Deuteronômio. E Moisés teve necessidade de combater esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos que estavam no caminho dos crentes. Agora, pasmem-se, igreja. Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos líderes sempre tiveram audiências. Curioso, não é? O mundo que atenta mais a uma mentira do que uma verdade. Infelizmente. Eu posso dizer aqui 50 verdades. E o mundo está-se completamente borrifando para aquilo que eu estou falando. Mas se eu disser uma mentira que agrada ao seu coração, você abre a pestana, abre os ouvidos e assimila tudo aquilo que está ouvindo. Porque a mentira é mais agradável de ouvir. A verdade dói. A verdade é nua e crua. Os falsos mestres sempre tiveram audiências. Os falsos mestres sempre tiveram um povo para ouvir. Olha o que é que Isaías disse, capítulo 30. Eles dizem aos videntes, eles o povo, não tinhais visões. E dizem aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Veja, o povo dizia para Isaías, não quero ouvir a palavra de Deus. Não quero ouvir aquilo que é reto. Eu não quero ouvir aquilo que é verdade. O que é que eu quero ouvir? Dizei-nos coisas aprazíveis, coisas que nos agradem, coisas que massageiem o nosso ego e levantem a nossa autoestima, o nosso autoastral, como dizem lá os nossos irmãos brasileiros. Profetizai-nos ilusões. No tempo de Isaías. O povo estava à beira de ir para o cativeiro babilónico. E mesmo assim dizia ao profeta, não quero nada, não quero ouvir nada disso, isso não me agrada, eu quero ouvir coisa boa. Género surfista nas ondas da fé, todo poderoso, campeão. Nada me chega, 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, eu ando por val da sombra e da morte. Aliás, esses que dizem que andam por val da sombra e da morte, nem sequer sabem o que é que estão dizendo. Nem sequer sabem aquilo que Davi quis dizer com isso. Mas hoje, não é para agora, não é para hoje. Então, como é que Jesus nos ensina, no final do seu discurso, capítulo 7, verso 15 ao 29, como é que Jesus nos ensina a definir um falso mestre ou um falso profeta? É claro que existem profetas e mestres verdadeiros, genuínos. Então, o profeta verdadeiro, como é que eu o defino? Primeiro, ele é comissionado por Deus. Tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele prega, tudo aquilo que ele vive, espelha a glória de Deus aos homens. Faz parte de um vidrinho, no espelho do grande farol que é Cristo. Ele é sal e ele é luz. Esse é o verdadeiro mestre. Esse é o verdadeiro profeta. E como é que eu vejo se ele é verdadeiro ou não? Porque ele é proclamador de uma só mensagem. Qual? A mensagem de Cristo. A mensagem de Deus. Agora, qual é o falso? Como é que eu defino o falso mestre? Eles dizem-se comissionados. Você há de reparar todas as seitas no mundo. Todas elas. Todas as falsas igrejas no mundo. Todas elas dizem que têm um chamado de Deus. Têm um novo evangelho. Têm uma nova revelação. Todas elas. Eles falsificam a mensagem. Eles criam, como os fariseus fizeram, eles criam interpretações bíblicas à sua maneira, a fim de cativar o povo e de os levar a fazer aquilo que eles querem. Mas por último, o falso mestre, ele glorifica-se ele próprio. O verdadeiro mestre diz, como disse João Batista, convém que eu deixe para que ele cresça. Convém que eu diminua para que ele cresça. Eu não sou digno de desapertar as suas sandálias. Esse é o verdadeiro mestre. Ele retira de si toda a glória. Ele retira de si, apaga as luzes ou holofotes da glória e as reverte para Cristo. Esse é o verdadeiro mestre. Mas o falso mestre glorifica a si mesmo. Eu sou bom, eu sei muito,
eu estudei muito, eu tenho uma grande igreja, eu consigo influenciar o meu povo, eu tenho poder, eu tenho unção e por aí vai. Eles se glorificam a si mesmos. Por isso Jesus está falando destes e nos alerta para o perigo que eles representam. E olhe, amada igreja, hoje nós estamos vivendo dia a dia com esse perigo. Esse perigo está à porta da nossa casa, esse perigo está à porta do nosso emprego, esse perigo está à porta do café onde nós tomamos o nosso cafezinho, esse perigo está à porta do nosso trabalho, esse perigo está à porta da nossa escola, esse perigo se faz presente cada vez mais e cada vez mais com mais intensidade. O próprio João disse, já está entre nós o anticristo. Anticristo não quer dizer que seja contra Deus. Existe o anticristo contra Deus, mas existe o anticristo que quer se fazer de Deus, ou quer ser igual a Deus. Existe o anticristo contra as coisas de Cristo, contra a igreja de Cristo, mas existe o anticristo que faz também milagres, prodígios e maravilhas. Por isso Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Como é que eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus? Pregando a sua palavra. Com verdade, com justiça, em amor, ao coração dos homens. Quer você goste, quer você não goste, ela vai ter que ser falada como tal, como ela é. Sem ser adulterada, sem ser alterada, sem ser outras coisas acabadas em ada. Deus se queixa do seu povo, sabia? Deus se queixa do seu povo. E nas palavras de Jeremias, ele chorava para aquelas ruas de Jerusalém. Porque Deus se estava queixando da ausência de atenção do povo à sua palavra, à sua lei, à sua vontade. E ele diz em Jeremias 5,30, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Eu digo, meus amados irmãos, não é só no tempo de Jeremias. É hoje. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes, os pastores, os líderes da igreja dominam de mãos dadas com eles. Mas o mais interessante, Deus continua dizendo, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Este vai ser o fim daqueles que fazem e daqueles que seguem. O povo está cego. O povo estava cego. O povo continua cego. E o povo vai andar cego até ao final. Mas quando a porta se fechar e quando alguém bater e Jesus dizer lá dentro, não, nunca vos conheci. Vocês não fazem parte do meu círculo de amizades. Porque meu amigo é quem faz aquilo que eu mando. Quem comigo não ajunta, espalha. E o livro do Apocalipse é bem claro e nós estamos a estudá-lo. Um dia vai haver prodígios e milagres maiores do que Moisés operou lá no deserto. E todo o povo vai dizer, está ali o Cristo, está ali o Cristo. E estão seguindo um falso mestre, um falso profeta, um anticristo. E está próximo, amada igreja, que o Espírito Santo de Deus, conforme Paulo fala lá em Efésios, que o Espírito Santo abra os olhos do povo, para que o povo acorde, para que o povo venha, regresse ao primeiro amor, para que o povo regresse às Escrituras, para que o povo diga como Jesus disse, a minha vida é fazer a vontade do meu Pai. A minha vida é amar a lei do meu Pai, é amar a palavra do meu Pai, e não a minha palavra, nem a palavra de homem nenhuma. É claro que no finalzinho desta reunião, eu vou ter uma reuniãozinha com vocês, porque a igreja tem que ter ordem. Toda a igreja tem que ter ordem. Esteve lá no deserto com a lei, esteve com os apóstolos, com a nomeação dos 7 diáconos, e tem com toda a igreja tem que ter ordem, tem que ter uma ordem.
Isto aqui não é uma anarquia. Isto aqui é a casa de Deus e nós temos que cuidar dos negócios de Deus com honradez, com justiça, com verdade. Então tem que haver ordem. Mas não é uma ordem qualquer. Não é qualquer ordem humana que serve na casa de Deus. Por isso Deus se queixou de Malaquias, e se queixou do povo do tempo de Malaquias, e se queixou dos sacerdotes do tempo de Malaquias. E Deus disse: tomara que houvesse alguém que fechasse essa porta, porque eu estou cansado. Vocês não têm ordem. Mas não é uma ordem qualquer. É uma ordem dada por Deus. Mas o povo anda cego. O povo anda mais pelas ordens humanas, conforme andava o povo de Jerusalém, lá com os fariseus, com os escribas, com os saduceus e outros. Ordens humanas. Lei de Deus alterada. É isso que o povo quer. É isso que o povo gosta. Mas Jesus hoje está alertando, igreja. Se queres entrar pela porta estreita, a cruz não chega. Tu também tens de fazer alguma coisa. Tens de estar atento, tens de ser perseverante, tens de ser corajoso, tens que crer. É isso que Deus pede de nós. É isso que Deus pede da igreja. Veja que lá em João 6, Jesus, a seguir à primeira multiplicação, no dia seguinte foram todos atrás de Jesus, e mais os 700 e tal discípulos que Jesus tinha, que foram os que vieram de João Batista, e mais os que ele angariou lá com os sermões dele e com este sermão também. E lá em João 6, a partir do verso 60, Jesus irritou-se. Porque Jesus olhou para aquele povo, olhou para aqueles discípulos, e ele disse: não, eu não estou aqui para agradar a ninguém. Eu não estou aqui para fazer a vontade de ninguém, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Quem quiser comer a minha carne e beber do meu sangue, é digno, é eleito. Mas vocês vêm aqui só para comer o pão que parece. E os discípulos viraram-se uns para os outros e disseram: que duro é este discurso que eu pode ouvir. Porque, na verdade, a mensagem da verdade, a mensagem que sai da boca de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro mestre, ela dói, ela é dura, ela não é agradável de se ouvir. E eles se abandonaram Jesus, foram embora. E Jesus olhou para os 12 e disse: não querem vocês também ir? E Pedro se levantou e disse: iremos para onde, Senhor? Porque só tu tens a palavra da verdade, só tu tens a palavra da vida. Então o verdadeiro mestre fala a palavra da vida, o falso mestre fala a palavra que agrada ao povo. O pão e o vinho que parece, a bênção, a libertação, o espetáculo, o show, a palhaçada. É isso que agrada ao povo. E por isso é que o povo os segue. 3 características dos falsos profetas. Primeiro, eles são perigosos. Porque Jesus chama-os aí de lobos devoradores. São lobos roubadores. Verso 15. Acautelai-vos, tomai cuidado com esses que parecem, mas não são. Antes são lobos roubadores. Eu não vou falar aqui em seitas e igrejas especificamente, porque você entende, você é esperto, você é inteligente. Basta abrir a sua internet e você vê, dentro daquilo que você vai ouvir hoje, você vai tirar uma análise e vai ver aqueles que dizem: se me deres 5 mil reais, se depositas 5 mil reais, a bênção está sobre a tua casa. Deus nunca disse nada disso. Como cá em Portugal já acontece igual. Deus nunca prometeu isso. Isso são lobos roubadores, roubam o povo, são perigosos, mas também são enganosos, porque eles se disfarçam. Acautelai-vos dos falsos profetas, no verso 15, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, aqueles que falam tão mansamente: ai, irmãozinho, que é tão amoroso que você é, eu amo tanto com o amor de Jesus, vai lá o seu dízimozinho, vai lá vai lá o seu propósito, vai lá isto, vai lá aquilo. Porque a igreja precisa, não precisa nada, quem precisa é eu para ser ordenado, porque ele não quer fazer nada, é malandro. Está a entender? São enganosos, eles disfarçam-se de piedade, eles disfarçam-se de bondade para roubar.
para o enganar, para o levar ao caminho deles. Mas todos eles serão condenados, diz aí no verso 23, que Jesus lhes diz explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos, seus iníquos, seus enganadores, seus roubadores, seus adultos do Evangelho. Jesus também nos apresenta 3 tipos de falsos mestres. Eles não são só perigosos, eles não são só enganadores, eles não vão ter só um fim que é, como diz lá a árvore do fruto mau é cortada e lançada ao fogo, mas eles também são heréticos, criam heresias por vontade própria, ou são espertos o suficiente para ver as necessidades do povo e criam heresias para ir ao encontro do povo, para conseguir os seus objetivos, as suas grandes catedrais, os seus jatos, os seus carros topo de gama, os seus ordenados milionários, as suas vivendas, o seu status social, a sua glória própria. Eles criam heresias. O que é uma heresia? Heresia é tudo aquilo que não se enquadra na Bíblia. É todo o ensino que não seja bíblico, é herético. Por exemplo, olha, quero veio-me agora aqui à minha cabeça. Se você não der o dízimo, você está debaixo da maldição de Deus, porque está lá em Deuteronômio 28. Heresia. Mentira. O dízimo era para aquele povo, tinha um propósito certo. O que é o dízimo hoje? Um modo de gratidão, de louvor a Deus. Portanto, eu não sou amaldiçoado por não dar o meu dízimo. Mas eu alcanço a graça de Deus se eu, em ação de graças, devolver o meu dízimo por agradecimento, em adoração, em louvor. Sim, a graça de Deus recai sobre a minha vida, sim. Mas é uma heresia a obrigação. Você tem que vir todos os cultos, porque senão não pode tomar a Santa Ceia no mês seguinte. Heresia! E outros mais que eu podia aqui falar. Eles são heréticos, mas eles também são apóstatas. Ou seja, há os falsos mestres que pregam heresias, mas há os mestres que são apóstatas, apostataram da fé. Temos um exemplo claro no Novo Testamento. Nicolau de Alexandria. Nicolau de Alexandria está lá em Atos 3 ou 4, não me lembro agora, também não interessa. Que os apóstolos tiveram necessidade de organizar a igreja de forma a que pudesse responder às necessidades de misericórdia ao povo, às velhas, aos órfãos, aos estrangeiros. E então eles reuniram 7 homens e foram os 7 primeiros diáconos da igreja apostólica, entre os quais havia um que era Nicolau de Alexandria. Esse Nicolau de Alexandria, ele apostatou da fé e criou uma seita dele, à maneira dele, ao modo dele. Ele criou um cristianismo mais suave, mais liberal, onde tudo é paz e amor, e se nós caímos, Deus perdoa, e não temos nada porque estamos agora vivendo pela graça. Isso é nicolaíta, porque a lei continua vigorando no coração dos homens, assim como a lei dos homens vigora, o Código Penal e o Código Civil, para reger a organização de um país, de um povo. Assim também a lei de Deus habita no coração dos homens para reger a sua igreja, a vontade de Deus Pai no coração do homem. E Nicolau de Alexandria disse: não, é tudo paz e amor, Cristo já morreu, então vamos viver à nossa maneira. E o que é que Jesus diz lá em Apocalipse para a igreja de Efésios? Tu tens aí os nicolaítas. É aquele falso mestre que aposta toda a fé, abandonou a fé. Igreja, as maiores seitas no mundo inteiro hoje, no dia 4 de outubro de 2020, as maiores seitas hoje, eles foram cristãos. Por isso é que Pedro diz: eles saem do nosso meio, de dentro da igreja. Os falsos mestres, sejam eles heréticos ou sejam eles apóstatas, eles saem do seio da igreja, eles saem da igreja para fora, porque não nos interessa. Assim como também existem os verdadeiros mestres e os verdadeiros cristãos que saem das igrejas heréticas e apóstatas à procura de uma igreja viva, de uma igreja verdadeira, de uma igreja justa. Assim também os falsos saem de igrejas
justas e verdadeiras para formar outras ideias. Quem me está a entender, diga amém. Amém. Mas, existe aqui um mas. Tanto os heréticos como os apóstatas, eles são honestos nas suas posições. Eles formaram movimentos, eles formaram seitas e eles acreditam naquilo que estão falando. Eles são honestos, eles não andam saltimbanqueando. Eles não andam a ver para quando é que vai a maré. Não, eles são honestos, eles são apologetas da sua fé. Mas os enganadores têm um problema. Eles aparentam ser ortodoxos. Eles aparentam falar a verdade, viver a verdade, mas são supérfluos. É chamada a teologia liberal, onde podemos fazer tudo, que não há condenação para aquilo que está em Cristo. Paulo não quis dizer isso em Romanos 8. Paulo que não quis dizer que eu agora tenho a liberdade total para fazer aquilo que quer me apetece. O que o Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E eu, para estar em Cristo, tenho que estar debaixo da sua palavra, do seu ensinamento. Mas esses, os enganadores, eles enganam com as suas palavras. Eles enganam com as suas doutrinas, porque, e eu mesmo, eu confesso, eu tenho alguma experiência bíblica, mas existe alguns que eu estou quase há meia hora a assistir uma pregação deles e só quase lá após 40 minutos é que eu alto aí que este homem está a tentar enganar, porque ele, no momento ou outro, ele vai se escapar, ele vai se mostrar aquilo que ele é. Mas até lá, tudo aquilo que eu falo é agradável e é bíblico. Eles são supérfluos. E como é que nós conhecemos o falso mestre enganador? Pelos seus frutos. Por isso é que Jesus diz aí, a analogia da árvore é para que nós consigamos distinguir a superficialidade da verdade. Porque a árvore, ela é toda igual. E se for agora no outono, a folha cai, né? Você olha para todas as árvores, parecem todas iguais. O pior é quando chega a primavera, começa a crescer as folhinhas, começa a aparecer as florzinhas e depois o fruto, e você só sabe se aquela árvore é boa ou má quando o quê? Quando come o seu fruto, quando prova o seu fruto. Por isso é que Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. O que é os frutos? É as obras, é aquilo que eles fazem, é aquilo que eles dizem. Como é que eu consigo observar se aquele fruto é bom ou mau? 3 coisas nos podem ensinar isso. Primeiro, o caráter. Qual é a motivação desse homem? O que é que o motiva? Será que o que o motiva é o amor à igreja, o amor ao povo? Será que o que o motiva é o amor à palavra? Será que o que motiva é a glória para Cristo, a glória para Deus? É os padrões. O que é isto, padrões? A forma como eu vivo. A forma como eu falo com os outros, a forma como eu contacto com os outros. Outra coisa, dentro do caráter, é a minha lealdade. A quem é que eu sou leal? Porque, meu amado irmão, existem muitos que a sua lealdade está. Não tem nada a ver com isso, nem estou contra isso. Mas eu observo muito o caráter das pessoas. Eles são leais, por exemplo, a um partido político. E são capazes de deixar de vir um culto por causa de ou um comício, ou uma passagem na televisão que o homem vai falar. Ele é leal àquilo. Aos clubes de futebol. Quantos você não conhece que deixam de vir ao culto, principalmente aos cultos da noite, para assistir a um jogo de futebol do seu clube? Eles são leais a quê? A Deus? Não me parece. Eles são leais, por exemplo, à família. Eu não estou a dizer que você não deva ser leal à família. Eu não meto a família em primeiro lugar. A família está em segundo plano. Sempre. Porque, em primeiro plano, tem que ser Deus. Eu, para ser um bom mestre,
Um mestre verdadeiro tem que ser, a minha lealdade tem que ser em primeiro lugar com Deus. O resto é consequência, o resto vem para o acréscimo. Outra coisa que eu posso ver no caráter, nos frutos, as atitudes. Atitudes que no decorrer do dia, no dia a dia, parecem corriqueiras, mas que se tornam transparentes. A maneira como eu falo com as pessoas, a maneira como eu reajo a um insulto, a maneira como eu reajo a um irmão que está precisando de ajuda. As ambições também são frutos de um caráter bom ou mau. O que é que eu ambiciono? Como Paulo disse, combati um bom combate, guardei a fé. Essa é a minha ambição. Você é testemunha. Quantas vezes já disse aqui neste púlpito, o meu maior desejo era morrer a pregar. Que a minha último suspiro fosse a palavra de Deus na minha boca. Mas em segundo lugar, como é que o que é os frutos? É a minha confissão de fé. Nós temos uma confissão de fé. Nós falamos a nossa confissão de fé quando somos batizados. É aquilo que eu acredito. É o exame profundo das consequências daquilo que eu ensino. Ou seja, o que é que vai originar na prática o meu sermão na vida das pessoas que me ouviram? E em terceiro lugar, é os seguidores. Você segue-me porquê? Porque eu sou bonito? Porque eu falo bem? Porque eu me apresento bem? Ou você me segue porque eu falo a palavra de Deus? 2 Pedro 2:2 diz: e muitos seguirão as tuas práticas libertinas. Então está falando dos falsos mestres. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa deles será adulterado o verdadeiro Evangelho. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não morre. A pergunta é: por que é que muitos não conseguem entrar a porta estreita? Jesus diz já aí no verso 14, olha comigo: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja que Jesus está dizendo que a porta está lá, eu estou vendo. Só que eu não consigo acertar com a entrada. Sabe porquê? Por causa do meu caráter, por causa da minha confissão de fé e por causa daqueles que me seguem, daquilo que eu estou fazendo, por causa dos meus maus frutos. Mas muitos também não entram pela porta estreita, não só por causa dos falsos mestres, mas por causa daquilo que eu vou falar agora a seguir, que é um palavrão chamado auto-engano. Muitos estão se auto-enganando a si próprios, por causa daquilo que ouvem, por causa daquilo que aprenderam, mas também por causa de si mesmo. 4 características daquele que está no caminho do auto-engano. É a autoconfiança. A sua autoestima está extremamente elevada. Vive debaixo de uma falsa doutrina de segurança da salvação. Como a gente ouve aí, uma vez salvo para sempre. Sério? Amada igreja, você só é salvo se você se converteu mesmo. Porque senão você não é salvo. Se você anda no caminho do engano, do auto-engano, se você pensa que pode fazer tudo porque já é salvo, então você está no caminho do auto-engano. Você vive uma doutrina de falsa segurança de salvação. Você precisa se transformar, como está lá Mateus 5:3. Você precisa ser transformado para ser salvo. Uma vez salvo, só é salvo se você se converteu mesmo.
E se você se converteu mesmo, você agora é diferente do mundo, você é sal e luz, você influencia o mundo. Quantos de nós já não ouvimos estas frases? Quantos de nós já não ouvimos que a minha salvação procede daquilo que eu faço? Porque a salvação vem pelas minhas obras, pelas minhas boas obras, porque Paulo diz, pelas quais, as vossas boas obras, pelas quais Deus já preparou para que andasseis nelas. Mas eu só posso andar nas boas obras de Deus se eu tiver o meu coração transformado, igreja. Se eu for diferente, se eu tiver Cristo no meu coração, se eu der a primazia, se eu for leal a Ele, se eu falar verdade e justiça, aí é que eu ando nas boas obras que Deus já preparou para que eu ande nelas. Auto-engano é aquele que é incapaz de fazer um autoexame da sua vida. Auto-engano é aquele que diz que não peca. Auto-engano é aquele que diz, não, mas Deus está sempre comigo e vamos embora para a frente e faço aquilo que eu quero e me apetece. Não faz autoexame. Por isso é que Paulo lá em 1 Coríntios 11 diz, quando fala da Santa Ceia, cada um examine-se a si próprio. Para quê? Para não andar no autoengano. Se você fizer um autoexame na sua vida hoje, você vai ver que você não é assim tão santo como parece. Você vai ver que estraga a pintura toda. Borra a pintura toda. Ou se faz um autoexame da sua vida, o faz com muita superficialidade. E depois embrenha no caminho da autojustiça, que é assim, pastor, eu pequei, sim, eu pequei, mas agora há o pecado daquele. É bem maior que o meu, pois. Isso é o caminho do autoengano. Um dos caminhos também que nos traz o autoengano é falsa religiosidade. Falsa religiosidade. Participam em tudo o que é culto. Participam em tudo aquilo que a igreja faz. Mas não têm a certeza se estão no verdadeiro propósito, que é fazer as coisas com amor para Deus. Há pessoas que, como eu já vi, já assisti, uns moros de trabalho dentro da igreja, fazem tudo aquilo que o pastor está a abrir a boca, eu faço, pastor, eu faço, não se preocupe, vá à sua vida que eu faço. Mas estão com segundas intenções. Estão com o objetivo de serem reconhecidos, serem chamados à frente e o pastor dizer, olha igreja, olha, este nosso irmãozinho, que bênção que ele é, o poder de Deus está sobre ele, porque farta-se trabalhar aqui, olha, vê, está feito, foi eu, está aquele, esse homem vai entrar num auto-engano, numa religiosidade falsa, ou então só faz para cumprir normas. Igreja, ouça o que eu vou dizer. Faça você pouco ou faça você muito dentro da casa de Deus ou fora da casa de Deus, que for próprio ao Evangelho, faça somente com o objetivo de agradar a Deus, para a glória de Deus o Pai. Nunca faça para a sua glória, nunca faça para aparecer, nunca faça para se evidenciar, faça-o para agradar a Deus. Muitos cristãos estão numa linha de produção, parecem robôs. O pastor fala, ele faz. O pastor diz, ele escuta. Sem consciência, uma consciência crítica, se aquilo que eles estão ouvindo e estão fazendo, se é para a glória de Deus ou se é para a glória do pastor, do falso mestre, do falso profeta. Fazem, mas não sabem porque o fazem. Fazem porque alguém lhes mandou fazer. Deixa que eu lhe diga um segredo hoje. Eu estou terminando. Jesus não nos chamou para cumprir toda a lei. Não, pastor, não. Não lhe é imposto a si, à sua vida, você cumprir a lei toda na íntegra, vírgula, pontos e exclamações e interrogações. Não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não nos veio propor cumprir toda a lei. Mas Jesus nos chama para guardarmos e amarmos a lei do Pai. No pouco você faça, ame e guarde, porque é a lei do Pai. É a vontade do Pai. É para a glória do Pai. Você está a entender, igreja?
Livre-se desses que dizem que você tem que cumprir tudo, ou livre-se desses que dizem que você não tem que cumprir nada, porque a lei já foi abolida, ela foi cravada na cruz. Isso é mentira, é heresia. Você tem que amar e agradar a Deus o Pai. Como? Pela sua palavra. Atendendo e amando a sua palavra. Alguém que não abre a sua Bíblia pode garantir-me a mim que ama a lei do Pai, ama a vontade do Pai? Não pode. Não pode. Porque a vontade do Pai, a lei do Pai, está em toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Se você não agrada ler a Bíblia, se você não gosta de ler a Bíblia, você não está fazendo a vontade do Pai, você está num caminho da perdição, você nunca foi cristão e não é salvo. Me perdoa falar assim, mas tem que ser. Outra coisa que me leva ao auto-engano é a tentativa de equilíbrio entre o pecado e as boas obras. Ou seja, eu pequei, pastor, eu pequei, mas escute, eu auxiliei a igreja, eu dizimei, eu atravessei a velhinha na estrada, eu dei a esmolinha a um pobre. Igreja, isso é boa obra, é digno isso. Só que isso não paga o seu pecado. Não tente pagar o seu pecado com boas obras. Não tente pecar de segunda a sábado e na igreja vem para aqui trabalhar, faz boas obras. Não faça isso. Porque você está no caminho do auto-engano. Você está só enganando a si próprio. E depois acontece novamente: apartai-vos de mim os praticais a iniquidade. Isto não é só para os falsos mestres, atenção. Isto também é para os falsos cristãos. É por engano. É puro engano. Eu friso, é puro engano. As minhas boas obras nunca irão cobrir a multidão dos meus pecados. Quem cobre a multidão dos meus pecados é o sangue de Cristo vertido na cruz, pela graça e pela misericórdia de Deus o Pai. Assim sim. Agora, as minhas boas obras não interferem em nada, não influenciam. Deus não está para aí nem virado. Nunca conseguimos comprar os favores de Deus. Nunca. Por mais bondoso você seja, por mais piedoso você seja, se você pecou, a única forma que tem é se arrepender e pedir perdão a Deus. Se ajoelhe. Deus nunca se deixa escarnecer. Agora, há duas categorias, mesmo para terminar, há duas categorias de auto-engano. Há da boca para fora, ou seja, aqueles que dizem mas não fazem, tipo fariseu, são palavras vazias. Está lá nos versos 21 ao 23, que Jesus diz aos fariseus: vocês enchem, carregam fardos do povo, mas vocês mesmos não levantam nem só dele. Parece o pastor da minha terra, lá. Pastor Brito, ele já deve ter morrido, pois já morreu, pois já era velho. Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é o auto-engano da boca para fora. E também há o auto-engano da forma intelectual, ou seja, da forma mental, racional, que é, ouvem a pregação do pastor, mas não fazem nada com o que o pastor diz. Têm corações vazios. E aí nos versos 24 ao 27, são aqueles que têm corações vazios. São aqueles que praticam a palavra e são aqueles que não praticam a palavra. Aqueles que ouvem e fazem a palavra, eles estão construindo a sua casa sobre uma rocha. E vem ventos, vem chuva, vem os rios e a casa fica firmada. Porquê? Porque eles estão ouvindo e praticando. Mas existem aqueles que ouvem e não praticam, e esses estão construindo a sua casa sobre a areia. E vêm os rios, vêm os ventos, sopra a chuva, a casa cai e é grande a sua queda. São aqueles que... Eu ouvi o pastor disso, mas fazer não querem fazer. Você repare que os acontecimentos desses dois, os que ouvem e não fazem, ou aqueles que ouvem e fazem, os problemas são idênticos. Não, repara aí. Aquele que ouve, verso 24, aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui é Cristo, é Evangelho, é a palavra da verdade. Esta é a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu e porque fora edificada sobre a rocha. Agora repare que estes são os que ouvem e que fazem. Ouvem e colocam em prática. Porque há muitos que pensam que o sermão do pastor é só para ocupar uma hora do culto. Eles não pensam sequer que o sermão do pastor é para pôr em prática na vida das pessoas. Esse é o objetivo. Agora, aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato, tolo, doido, que edificou a sua casa sobre a areia. A areia aqui é a sua própria vontade, é o seu próprio querer, é conforme eu acho, porque eu já sou maior de idade, já sou paizinho de filhos, já sou avô de netos, então eu faço como o pastor pensa o pastor que ele é, para estar agora a falar na minha vida. Esse é o que constrói a casa na areia, da sua própria vontade. E veja, cai a chuva igual ao primeiro, transbordam os rios igual ao primeiro, sopram os ventos igual ao primeiro, dão com ímpeto contra a casa igual ao primeiro, mas enquanto o primeiro ficou, esta o quê? Esta desabou, sendo grande a sua ruína. A pergunta é, você quer continuar a ouvir e não praticar, ou você quer ouvir e praticar? Depois, quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, quando vier a doença, quando vier a angústia, não reclame. Não reclame com o pastor, não reclame com a igreja, não reclame com Deus. Sabe porquê? Porque quem construiu mal a sua casa foi você. Porque ouviu e não praticou. Não reclame. Pastor, então os outros não sofrem? Sofrem igual. Só que enquanto eles estão firmados sobre uma rocha, sofrem, aguentam, possivelmente criam mazelas e cicatrizes, mas eles ficam lá firmes. Enquanto que aquele que não quer, ao primeiro impacto, eles caem por terra. E é grande a sua ruína. O que é que nós devemos fazer assim? O que é que nós devemos fazer então? Ouvir a mensagem e praticar a mensagem. Construir de uma forma sólida. Igreja, presta atenção para mim. Você não pensa que Deus vai sair do seu trono para construir a sua vida. Essa é outra heresia. Porque Deus vai mudar a história da minha vida. Claro que muda a história da sua vida. Mas qual é a porta que você está entrando? É a porta da estreita, que é difícil entrar, mas que lá à frente tem vida? Ou é a porta da facilidade, que admite tudo aquilo que você quer, mas que lá à frente tem morte, queda, ruína? Construir de forma sólida começa nas nossas vidas, com um verdadeiro autoexame crítico. Olhar para dentro de mim e dizer: Deus, sê propício a mim que sou um pecador, um miserável, um reles. Nem digno sou que entres na minha morada, nem digno sou de olhar para ti. Mas este um autoexame tem que ser com sinceridade, tem que ser com a verdade do Evangelho. Não pode ser com barganha. Eu troco com Deus. Eu agora vou chorar muito e Deus vai se emocionar e vai olhar para mim. Então choro. Choro, mas choro bastante. Para isso lava a alma. Segundo, o que é que eu devo fazer? Primeiro, o autoexame, para fugir do autoengano. E depois a segunda parte é combater o falso evangelho. Foi para isso que Deus nos chamou, igreja. Você não pensa que Deus nos chamou para estarmos aí sentadinhos. Não, nós temos que combater. Pastor, mas eu vou meter na vida do outro. Não é meter na vida do outro. Agora, não queira, não ouça. Não aceite. E se possível, se você tiver coragem, abra a sua boca e fale a palavra de Deus. Faça como Jesus fez. Leia Mateus 23. Um Jesus irritado com aqueles falsos mestres. Veja Pedro. Veja Paulo em Gálatas, Colossenses, em Coríntios. Se me chamam a mim um pastor duro, um pastor sem amor, é porque não leram a Bíblia. Porque desde Mateus até ao final, veja, Jesus disse:
Eu gosto tanto de ti que até me dás vómito, tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Esse é combater o falso evangelho, combater a falsa doutrina, motivado apenas pela justiça e pela obra de Deus. Não combate o falso evangelho para você ficar de cima, tipo os galinhos tiveram lutando e um fica em baixo e outro fica em cima. Não. O combate do falso evangelho, da falsa doutrina, tem que ser com um objetivo único: a glória de Cristo, a glória de Deus o Pai, a justiça de Deus na terra. Pergunta: qual é o terreno em que você está construindo a sua casa? Qual é o terreno em que você está construindo a sua vida? Cuidado, crente. Cuidado, igreja. Cuidado para não vir as adversidades, não vir os problemas. Cuidado para não vir os falsos mestres e você cair e ser grande da sua ruína. Você tenta viver uma vida cristã verdadeira? Ou tenha vivido de forma superficial? Graças a Deus já há muito tempo não ouço isto. Mas já ouvi muitas vezes: ó pastor, você falou muito bem, mas se você puder passar os versículos, que eu não fixei bem. Irmã, qual é que é o interesse dos versículos? O interesse é do conjunto da mensagem. Há outros que eu já ouvi: o pastor falou tão bem, mas não me lembro quase nada. Mas quando chegar a casa, assim que eu o primeiro versículo, já me lembro. Escute, está construindo uma casa sobre a areia. Ouve, mas não quer saber. Está pensando em tudo, menos no Evangelho. Pergunta: você tem exposto o seu coração para Deus todos os dias? Você tem se revelado a Deus tal como você é, todos os dias? Pastor, não tenho tempo. Isso é conversa sua. Porque mesmo no silêncio dos seus lábios, Deus escuta a voz do seu coração, sabia? Você pode estar perante um trabalho, perante uma multidão de gente, os seus lábios não mexem, porque Deus conhece o íntimo dos nossos corações. Aquilo que você está pensando, Ele está sendo canalizado através do seu coração, através da sua alma. Deus escuta almas, não escuta lábios. Louvam-me com os lábios, mas o vosso coração está longe. Você tem ouvido e assimilado as mensagens que você tem ouvido? Você tem colocado em prática na sua vida os sermões que você tem escutado? Escuta, é isto que Jesus está falando no Sermão do Monte. E as multidões se maravilharam, porque a sua doutrina era com a autoridade. A palavra autoridade aqui não é que ele tivesse mais poder que todos os outros. Não, a palavra autoridade aqui é verdade e justiça, verdade e justiça, verdade e justiça. Jesus falava com verdade e com justiça. Os fariseus falavam falsamente, os escribas falavam falsamente. Eram enganadores, eram disfarçados, eram corruptos. Você tem a coragem de combater a falsa doutrina e os falsos mestres, conforme Jesus nos chama a fazer isso? Por amor a si mesmo e por amor a Jesus Cristo, cuide da sua vida espiritual. Eis que cedo venho, diz Jesus. As 5 viúvas insensatas, a mesma palavra que diz aqui no quem constrói a casa e não ouve e nem pratica é insensata, a palavra é igual, é um tolo, é um doidinho. As 5 viúvas insensatas, eles ficaram fora da porta, mas elas pertenciam ao casamento também. Elas eram cristãs, só que elas ficaram fora da porta. Só aquelas que ouviram e praticaram, tinham o seu azeite, estavam preparados. Só essas aqui entraram dentro das portas das bodas. O que é que você quer fazer? Que Deus nos ajude, igreja. Que Deus nos ajude a escutar estas palavras e elas nos maravilharem, nos influenciarem. Este sermão não foi só para estudarmos um texto lindo, célebre, alvo de poemas, alvo de músicas, alvo de filmes de Hollywood.
Não, esta palavra, igreja, é para que você ouça e pratique. Pastor, eu não me lembro das outras mensagens. Vá ao meu canal no YouTube, PR João Nuno Gomes, e tem lá na playlist o Sermão do Monte. Comece de novo, vá ouvindo, vá construindo a sua casa sobre a rocha. Não sejam insensatos. Que Deus nos ajude nesta caminhada. Que Deus nos ajude a entrar para a porta estreita. Se nós nos arranharmos e lançar as nossas feridas. Pai, eu te agradeço nesta manhã, Senhor, por a palavra que foi ouvida. Na conclusão deste sermão, que é o Sermão do Monte, o Sermão do Senhor Jesus. A mensagem e o ensinamento que transforma e muda as nossas vidas. Te agradeço teres sido misericordioso para comigo e com estes meus irmãos, de concluirmos mais uma etapa da vida desta igreja. Aprendemos palavra por palavra, pensamento por pensamento, objetivo por objetivo, daquilo que foram as palavras de Cristo naquele monte. O ensinamento para os seus discípulos, para aquela multidão, para nós hoje aqui e para aqueles que nos vão assistir através dos canais da internet. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos melhores homens e melhores mulheres. Ajuda-nos a ser melhores cristãos. Ajuda-nos a não fazermos nada por superficialidade, mas com amor, verdade e justiça ao Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós assim oramos e nós assim acreditamos. Pai, nesta hora, meu Deus, em que o Teu povo celebra mais um dia, do primeiro dia da semana, o Teu dia, Senhor. Neste dia, Senhor, que o Teu povo atendeu ao Teu chamado, saiu das Tuas casas, louvar-te, adorar-te, suplicar-te, aprender de Ti, alimentar-se de Ti. Também nós queremos agora, Senhor, dar seguimento a mais um mandamento de Cristo. Quando Ele diz que todas as vezes que vos reunides em meu nome, fazei isto em memória de mim. É em Tua memória, Cristo. É em Tua memória, Jesus, que nós partilhamos o pão e o cálice. É em Tua memória, Senhor, que nós comemos e bebemos o pão e o cálice. Olhando para aquela cruz, olhando para aquele sangue, a moeda verdadeira que pagou a dívida do nosso pecado, a dívida da nossa depravação, a dívida da nossa desgraça, a moeda que nos permite entrarmos pela porta estreita a caminho do céu, a caminho da felicidade eterna. Senhor Deus, abençoa e consagra estes dois elementos para este momento. O pão simbolizando o corpo de Cristo na cruz, o vinho simbolizando o sangue vertido, aquele sangue que nos veio trazer a paz de Deus ao nosso coração. Que seja assim, Deus, para a honra, para a glória do Teu nome. E todos nós celebraremos a Cristo nesta manhã, somente para a Tua glória. Amém e amém. Pode passar o vinho e o pão.